Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos do 9 ao 14. Assim nos diz a palavra de Deus. Para alguns que confiavam na sua própria justiça, e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Então, esta parábola que Jesus contou é para quem confia demais em si mesmo e gosta de desprezar os outros, não é? É uma parábola que Jesus conta para todos, mas especialmente para quem acha que está com a sua conta paga, que não deve nada, que está tudo bem diante de Deus com Ele, porque Ele é impecável, é infalível, mas ao mesmo tempo despreza o seu irmão, despreza aquele que é o seu próximo, julga, condena. Então Jesus contou esta parábola para essas pessoas. E ele diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, de pé, orava assim no seu íntimo, no seu coração: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de toda a minha renda. O publicano, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem compaixão de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, mas o outro não. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Olha que interessante. 2 homens subiram ao templo para orar. O que um deles foi fazer? Orar. E o outro também. Subiram para rezar. Subiram para se colocar na presença de Deus. Um era fariseu, o outro era publicano. Essa informação é importante? É, porque o fariseu, a gente acha que fariseu é sinônimo de hipocrisia, porque Jesus várias vezes teve confronto com os fariseus, inclusive chamando de hipócrita. Mas o fariseu não era necessariamente um hipócrita. Tinha fariseus muito bons. O fariseu era o homem religioso daquela época, não é? O fariseu era uma pessoa dedicada à palavra de Deus, dedicada à oração, a cumprir os mandamentos. Era um homem religioso, não é? Inclusive, todo mundo o reconhecia por tal. Ele era de um partido religioso. Infelizmente, porque igreja não é para ter partido, não é? Eu sei que naquela época não era a igreja, não é? Os judeus tinham uma configuração diferente de nós cristãos, mas a fé, ela não é para ser vivida em partidos, porque tudo que é partido parte, né? E a fé é para agregar as pessoas como filhos em torno de um único Pai, que é Deus. Mas tinha o partido dos saduceus, tinha o partido dos fariseus e tinha outros também. Mas aqui, quando se diz um era fariseu, quer dizer que era um homem cumpridor da lei, era um homem
reconhecido pela sua religião. E o publicano? O publicano era um judeu, mas que se envolveu com os romanos na prestação de serviços públicos. Um exemplo de um publicano, Mateus, que era judeu, mas era coletor de impostos para o Império Romano. Ele era um publicano, trabalhava na repartição pública, trabalhava nos serviços públicos, o que para os judeus era tão ruim quanto uma mulher se entregar à prostituição, porque eles tinham um tipo de negócio, de envolvimento, de comércio com um povo que era pagão e que escravizava, dominava sobre o povo judeu. Então, o publicano ele era considerado um pecador e um traidor, assim. Não é? E o nome publicano ainda ajuda, porque era como se fosse um pecador público, não é? Conhecido de todos. Assim como todo mundo sabia que o fariseu era um religioso, todo mundo sabia que o publicano era uma pessoa que estava em dívida com o povo de Israel, com Deus, não é? Então entrou lá o publicano. Olha a postura dos dois. O fariseu, de pé, se prostrou não se ajoelhou não. Uma atitude, gente, a postura diz muito de uma pessoa. Por isso que às vezes você vê alguém apontando para alguém e diz assim, pessoa arrogante, né? A pessoa nem abriu a boca. Como é que pode ser? A postura, a maneira como olha para os outros, a maneira como se senta, a maneira como anda, a maneira como fala, as palavras que escolhe, tudo isso diz respeito à pessoa. E o fariseu, de pé, mas não era de pé em qualquer lugar não, era de pé no lugar de oração, de pé diante de Deus. Orava em seu íntimo, ele não falou para os outros ouvirem. A oração dele era sincera e era dirigida a Deus. Ele não estava mentindo. Essa oração não foi reprovada por Deus por ela ser uma oração mentirosa, mas por ela ser uma oração má, por ela ser uma oração orgulhosa, arrogante. Uma oração que põe Deus como devedor de quem na verdade deve. Porque olha o que o fariseu orava no seu íntimo. Deus, eu te agradeço. Eu te agradeço porque eu não sou como os outros. Ele se pôs no templo para louvar não a Deus, mas para louvar a si mesmo diante de Deus. Eu não sou como os outros. E começou a elencar aqui, ó, ladrões, desonestos, adúlteros. Então a gente sabe o que esse fariseu não era. Ele não era ladrão, ele não era desonesto, ele não era adúltero, porque senão o próprio Senhor teria já dito isso aqui. Então o problema dele não é que ele estava mentindo, ele estava falando a verdade. E por fim ele disse, não sou desta forma, nem sou como esse publicano que está aí. E começa a pôr a lista das coisas que ele faz e que faz de Deus um devedor dele. Ele acha que Deus deve para ele, por quê? Por causa disso aqui, ó, jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de toda a minha renda. Gente, você acha que Deus precisa do nosso jejum? Sinceramente, você acha que Deus precisa do nosso dinheiro? Por que a gente jejua? Porque nós precisamos educar a nossa boca, educar o nosso corpo, sabe? Aprender a viver com sobriedade, abdicar de alguma coisa que é importante para nós, para a gente ajudar o outro. A comida que eu economizo quando eu faço jejum, ela não deve ficar guardada não, aquele prato deve ser dado a quem passa fome. Eu deixo de comer para que alguém possa comer. Esse é o sentido do jejum. Tem gente que acha que jejum é se castigar. Não, jejum não é você se castigar. Eu me abstenho para que eu possa com aquilo fazer caridade. Amar alguém concretamente, partilhando aquilo do qual eu abri mão. Era para mim, mas eu não vou me valer porque tem alguém precisando e eu posso dar isso para esta pessoa. Eu quero ajudar esta pessoa.
Então, o jejum ajuda a mim, não ajuda a Deus, não. Aquele que nos deu todas as coisas, você acha que Ele necessita do nosso dinheiro? Então, por que pagar o dízimo? Porque com a partilha que nós fazemos do nosso dinheiro, o bem pode ser feito, o templo pode ser mantido, é o nosso local de oração. O templo é a casa de todos nós. Não é? Eu amo o nosso santuário do Pai das Misericórdias, porque ele é a casa do Pai. Não é da Canção Nova, é de todos nós, é do povo de Deus. É um lugar onde qualquer um pode se achegar, a qualquer momento encontrar abrigo, oração, proteção, acolhimento. Mas também com o nosso dízimo, é possível ajudar de forma organizada e sistemática as pessoas que estão passando necessidade. Por isso é muito importante a gente acompanhar como é que o dízimo está sendo cuidado, não é? Porque é partilha, sim, a gente partilha, mas é preciso fazer o bem com o dízimo. Ele não pode desaparecer, ele não pode se transformar em nada, não é? Não é assim, a gente dá e responsabilidade de quem usa o que faz com ele. Não, nós somos uma comunidade, nós somos um corpo, nós somos a igreja. A cabeça faz e o corpo todo sente. E o corpo sabe o que faz a cabeça, não é? Porque ela comunica isso. Então é importante a partilha. E é interessante, igreja que não partilha o que faz com o dízimo, não mostra, não recebe. As pessoas que quando não vê o dinheiro se transformando em bens concretos para a fé e para os mais necessitados, as pessoas param de ajudar a gente. Entendeu? As pessoas param. Então, para onde é que vai aí o dízimo? É para manutenção do templo, para sustentar os serviços sacerdotais, sim, mas também para ajudar o necessitado, para ajudar o pobre, não é? Aí continua aqui. O publicano, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu. Estava humilhado na presença de Deus, porque ele sabia quem ele era. O fariseu não. O fariseu achava que sabia. O fariseu se achava santo e errava, porque ele era pecador e ele estava fora da graça de Deus. Tem duas coisas que nos tiram da graça de Deus, você sabia? Duas. Uma delas é o pecado mortal, ele nos tira da graça de Deus. E a outra é o orgulho. Você sabia que tem pessoas que podem acertar em tudo, cumprir os mandamentos, todos eles, e ainda assim estar fora da graça de Deus, ou seja, em estado de pecado e de desgraça. Nossa, mas por quê? O orgulho derruba a pessoa da graça de Deus. E Nossa Senhora avisou que a pessoa orgulhosa é despedida de mãos vazias, não recebe nada diante de Deus. Por isso aquela oração, eu faço tudo, eu cumpro os mandamentos e não sei por que Deus não me atende, ela não funciona quando por causa do nosso orgulho falta misericórdia, falta amor no nosso coração. E então o fariseu não sabia quem ele era, porque ele era um pecador, mas o publicano sabia quem ele era, e batendo no seu peito, sem sequer levantar os olhos para o céu, ele dizia: meu Deus, tem compaixão de mim, que sou pecador. Gente, a sentença de nosso Senhor Jesus Cristo aqui não podia ser mais perfeita. Sabe o que Jesus diz? Ele diz aqui, este último, ou seja, o publicano, voltou para casa justificado, voltou para casa perdoado, voltou para casa curado, voltou para casa atendido, voltou para casa na amizade de Deus. O outro não. Porque no reino dos céus,
certas coisas acontecem ao inverso. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. No reino dos céus, maior não é quem manda, maior é quem serve. Autoridade, sabe quem é que tem autoridade diante de Deus? Aquele que serve a todos e ajuda a todos, não é quem manda. Por isso que eu digo para você, quando uma pessoa inspirada pelo Espírito Santo dentro da igreja, ela assume um cargo de liderança e de autoridade, coitada, ela abraçou a cruz e não percebeu. É a cruz. Porque ela deve ser a última, deve ser a serva de todos. E se não fizer assim, aquele cargo não serve de nada para ela, nada lhe ajuda, pelo contrário, se torna para ela uma pedra de tropeço. Então, a autoridade dentro da igreja, a liderança, só tem sentido se for um exercício, um serviço de amor. E aí Jesus diz: pois aquele que se exalta, quem quer se colocar por cima, será humilhado. Mas quem se humilha será exaltado. Ontem eu ouvia uma frase que eu dizia assim, meu Deus, é a mais pura verdade. Dizia assim: não entre em litígio com uma pessoa que entrega as suas causas nas mãos de Deus. Não se ponha em luta contra uma pessoa que entrega as suas batalhas a Deus. Porque você não somente vai cair numa cilada, como você será humilhado. É verdade. É verdade. Quem é arrogante, quem faz da sua vida uma luta contra os outros, quem se acha melhor do que os outros, diz a palavra de Deus, será humilhado. Mas quem reconhece a própria fraqueza e se coloca humilde na presença de Deus, apesar dos seus muitos pecados, diz a palavra do Senhor, será exaltado. Eu falava aqui para você que o Davi tinha preparou nesses dias esse presente aqui, para todos aqueles que estão buscando, investindo na sua formação pessoal, buscando, formas de aperfeiçoamento, conhecer mais a palavra de Deus, viver a sua vida de oração com profundidade. Então, esse investimento, muitas vezes comprando ali esses materiais de evangelização, o Davi se organizou. O Davi é o nosso departamento de audiovisuais. Se organizou de uma tal forma que todos aqueles que efetuarem compras acima de R$150 vão receber esse presente. Eu fiquei muito feliz, porque esse livro, ele é de verdade um manual de espiritualidade. Ele põe a pessoa na presença de Deus, por causa das verdades que ele traz. E aqui na página 136... isso aqui é para consolar o nosso coração, enxugar as nossas lágrimas. Mas só faz isso conosco quando nós acreditamos naquilo que nós estamos lendo. Escute só. Nenhum pecador arrependido pediu ao Senhor algum bem sem receber o que desejava. Peguei essa passagem por causa do publicano rezando. E eu repito, não é só o perdão, não. Preste atenção. Nenhum pecador arrependido pediu ao Senhor algum bem, alguma graça, algum favor, alguma restauração, alguma cura. A graça, como nós ouvimos no testemunho, de uma gravidez. E tantas outras graças que nós poderíamos elencar aqui, como a cura de um filho, como a restauração de um matrimônio, como a libertação de um vício, como desvencilhar-se das cadeias de um pecado, como libertar-se de uma opressão espiritual profunda. Nenhum pecador arrependido pediu ao Senhor algum bem sem receber o que desejava. De modo que, apoiados no poder e na misericórdia de Deus, seguros de que o Senhor pode e quer a nossa salvação, porque Ele pode e quer a nossa salvação,
nós devemos esperar dele nada menos que a vida eterna. Nada menos. Não espere de Deus nada menos que a vida eterna. Uma vez que o Senhor já nos concedeu tamanha graça, como não usaremos também nós de misericórdia com os nossos irmãos? Se Deus nos deu a vida eterna, como nós não teremos misericórdia, meus irmãos? Então, quando você se esforça para não culpar os outros, a sua vida se torna mais fácil e alegre. Quando você se esforça para não culpar os outros. O que impressiona é que muito pouca gente faça esse pequeno esforço. Eu vou só começar, mas depois você continua aí essa leitura, tá certo? Contam que havia um monge do deserto que viu em sonho um colega eremita falecido já há vários anos. Em vida, esse seu colega que faleceu, ele tinha sido fraco e muito falho. Não parecia um bom modelo de pessoa para ser imitado. Mas no sonho, o falecido estava num recanto especialmente bonito e admirável do paraíso. Então, sem conter a curiosidade, o monge lhe perguntou: como é que você veio parar aqui, com todos os pecados e fraquezas que você sempre teve? Então, o eremita respondeu. Aí é a parte que você vai e continua depois, tá bom? Mas existe um segredo de espiritualidade que nos faz entrar no céu. E que, olha, supera toda a nossa fraqueza. E eu lhe digo, e passa pelo fato de nós não nos termos em conta demasiada, nos acharmos mais do que na verdade nós somos. Porque fazer o que esse fariseu fez, gente, é falta de juízo. Não tem juízo quem faz uma coisa dessas. Que coisa, Márcio? Não tem juízo quem põe a sua esperança em si mesmo. Não tem juízo quem põe a sua esperança nas coisas que faz. Eu tenho muita esperança, gente, tenho muita, em Deus. A minha esperança não está em mim mesmo. E aqui, não estou falando para fazer bonito, sabe, para poder ganhar crédito a partir do que a palavra de Deus está dizendo. Não, é verdade, a minha esperança não está em mim. A minha esperança não está nas coisas que eu faço. Eu tenho feito o máximo que eu posso, mas eu acho que o máximo que eu posso ainda é muito pouco. Como eu gostaria de fazer mais e melhor pelas coisas de Deus. Porque o que Deus fez por mim já não tem preço. E eu sei que Ele ainda tem muito a fazer na minha vida. Mas tudo que Deus já fez por mim, olha, nem que eu fosse perfeito, nem que eu acertasse a partir de agora, só acertasse, nunca errasse, mesmo que eu não pecasse mais, e eu peco, tudo que eu fizesse não seria o suficiente para compensar o bem que Deus já fez por mim. Então a minha confiança não está nas coisas que eu faço. Eu vejo, não é? Muitas vezes a graça que acompanha o ministério da pregação, mas todas as vezes eu me lembro da palavra de São Paulo. Tenho medo de, depois de ter pregado o evangelho a tantos, venha eu mesmo perder a minha salvação. Se Paulo falou um negócio desse, isso é para eu ficar com os meus cabelos em pé. E aquela palavra de Jesus que diz que no dia do juízo alguns chegarão para ele dizendo: Senhor, mas nós não pregamos a tua palavra, não pregamos no teu nome, não expulsamos os demônios em teu nome. E sabe qual foi a resposta? Ide malditos, não vos conheço. Olha, Jesus tenha misericórdia de mim, que sou pecador, como esse publicano. Que eu não escute naquele dia essa palavra da boca de nosso Senhor: não te conheço. Nossa, olha, é para arrebentar. Se eu ouvir de Deus, de um Deus de amor, não te conheço. Tem que ter errado, e ter errado gravemente, né? Então, não ponha a sua confiança nas coisas que você faz. Não ponha a sua confiança em você mesmo. Porque isso vai levar você ao orgulho, que derruba da graça, vai levar você à soberba.
Santo Agostinho, ele explicava que a soberba ela nos priva da sabedoria. Ou seja, a pessoa soberba, ela pode ser qualquer coisa, mas não é sábia. Então a soberba nos priva da sabedoria e faz com que queiramos ser nós mesmos o nosso bem. Faz com que nós queiramos ser nós mesmos deuses de nós. Qual é o problema da soberba? A pessoa vai se achando, a um ponto que ela quer ser Deus dela mesma. Quando se estuda o que são esses anjos decaídos que se chamam demônios, e quando se fala de Lúcifer, né, que é conhecido pela Sagrada Escritura, mas também pela tradição da igreja. Tradição não é costume, não é hábito, é a verdade que foi contada oralmente. Porque a Bíblia, um dia antes de ser palavra escrita, ela foi palavra falada, tá certo? Então, quando se fala de tradição, quer dizer aquela verdade que foi contada de geração em geração. E quando se fala de Lúcifer, Lúcifer não foi criado por Deus, demônio não. Inclusive a palavra Lúcifer é muito bonita. Sabe o que significa Lúcifer? O portador da luz. A luz é Deus. Lúcifer era um ostensório vivo. Ele carregava a presença de Deus. Ele iluminava onde ele ia. E como é que pode um anjo assim se transformar num demônio? Soberba. Parou de olhar para Deus, começou a olhar para si mesmo, foi se achando, ao ponto em que ele confundiu a realidade com o reflexo. Quando você se olha no espelho, não é? Do outro lado do espelho está uma imagem. A imagem de quem? É a sua. Mas você está lá? Não, não está. Por quê? Porque você está aqui. Lúcifer olhava-se no espelho e o que ele via? Ele via Deus, porque Deus resplandecia nele. O problema foi ele achar que ele era Deus. Aí a gente diz, mas isso é uma coisa estúpida. Mas a gente faz a mesma coisa. Em um menor grau, mas nós fazemos a mesma coisa. Quando nós vamos nos tornando independentes de Deus, autossuficientes, arrogantes, soberbos, e a gente diz, eu não preciso de Deus, eu não preciso de igreja, a minha religião sou eu acredito no que eu acredito, não importa se é verdade, se é verdade. É uma religião formada de conveniência. A religião formada de conveniência, a religião que me convém, é uma idolatria a si mesmo. É culto a si mesmo. Então, pelo contrário, nunca tenha vergonha de servir os outros, que aqui a gente está falando do contrário da soberba, que é a humildade. Nunca tenha vergonha de servir aos outros e, por amor a Deus, você parecer pobre nesse mundo. Olha, gente que está há muito tempo na igreja, me permita dizer assim, é macaco velho. Sabe, bispo velho, cardeal velho. Pensa num povo esperto. Pensa num povo treinado na malandragem dos outros. Lidou a vida inteira com o melhor e com o pior do ser humano. Você tem ideia da quantidade de confissão que essas pessoas, elas já escutaram? Elas já escutaram de tudo que você puder imaginar. E muitas vezes você olha para um padre, você olha para um bispo, você olha para um cardeal, e você, julgando pelos critérios deste mundo, você diz, pessoa tola, né? Ingênuo, inocente. Não, tola é quem pensa, ingênuo é quem pensa. Gente esperta, madura, mas não parece, às vezes. Porque pelos critérios deste mundo, realmente parecem tolos. Realmente parecem miseráveis. E quanto mais santa a pessoa, mais ela soa tola aos olhos desse mundo e mais ela parece desprovida e miserável aos olhos deste mundo. E você também, meu irmão, por amor a Deus, não tenha medo de parecer pobre para este mundo. Não tenha medo. Isso não quer dizer que você seja.
Quer dizer que parece. Mas quem tem Deus, não lhe falta sabedoria, não lhe falta inteligência, não lhe falta esperteza. Pelo contrário, quem é cheio do Espírito Santo tem olhos muito, muito abertos. Mas acaba sendo humilde, porque para de confiar em si mesmo para confiar em Deus. Façamos a mesma coisa. Em vez de confiar em si mesmo, ponha em Deus a sua esperança. Porque a pior coisa que alguém pode fazer é se achar sabedor de muita coisa. É se achar demasiado instruído. Sabe? Quem se acha muito sábio, não é? Sabedor de muita coisa, só perde para aquela pessoa que se apoia na astúcia de outros, porque tem uns que se apoiam na própria astúcia, esses estão ruins, mas quem se apoia na astúcia de outro é pior ainda, porque esse outro ainda vai se colocar primeiro do que ele, né? Se apoia na astúcia de outros, quando deveria neste nível, porque tem um nível, sabe, de enfrentamento, de dificuldade e de provação, que a gente deveria confiar somente em Deus, sabia? E aí a gente deposita confiança em nós mesmos e em pessoas que vão falhar, quando nós deveríamos, neste nível, confiar só em Deus, que ajuda os humildes e abate os presunçosos. Entenda uma coisa, Deus ajuda os humildes e Deus abate os presunçosos. Em qual turma que você quer estar? Dos humildes ou dos presunçosos? Os humildes serão saciados. E os presunçosos? Se você acredita, como disse o anjo, que a Nossa Senhora é cheia da graça de Deus, que o Espírito Santo estava com ela e está, que ela é agraciada, é a escolhida entre todas as mulheres. Se você acredita que a palavra dela foi uma palavra cheia de sabedoria, então entenda o que ela cantou ali no Magnífica. Despediu os ricos, os orgulhosos e os soberbos de mãos vazias. Não, eu não quero ir embora de mão vazia, não. Pague o preço da humildade. Como é que eu faço isso? Se você tem bens, se você tem dinheiro, se você tem coisas, não fique se gabando disso, pelas coisas que você tem, nem se gabando de ter muitos amigos, amigos influentes, amigos poderosos, porque tem gente que não tem dinheiro, mas acha que tem influência por causa dos relacionamentos que tem. Mas que a sua força, meu irmão, a sua graça e a sua vitória esteja em Deus que dá tudo. Toda a nossa confiança em Deus. Deus dá tudo, mas o que Ele mais deseja é se dar a nós. O que Deus mais quer é se dar a mim, é se dar a você. Daí a gente percebe, sabe, que coisa vazia, que coisa inútil é a pessoa se achar melhor do que as outras, por exemplo, por ela ter um corpo bonito. Se acha melhor porque tem um rosto perfeito, tem um corpo bonito, tem cabelos esvoaçantes ao vento, né? Tem as curvas perfeitas, olhos verdes, e aí você pode ir montando o conjunto conforme a sua preferência. É uma inutilidade, é uma coisa vazia a gente colocar a nossa confiança num corpo bonito, quando a menor das doenças deforma esse corpo e põe a perder. O mais bonito dos corpos, você não vai conseguir ficar perto dele depois de 3 dias morto. Você não vai conseguir. Olha como fenece a beleza e as riquezas que a gente tanto valoriza, né? Nós jamais devemos fazer como esse fariseu que se perdeu em elogios a si mesmo, e em vez de louvar a Deus, começou a louvar as suas habilidades, os seus talentos, os seus atributos, e achando que estava abafando. Senhor, meu Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros, ladrões, desonestos, adúlteros. Nem sou como esse daí, ó. Eu, pelo contrário, eu jejuo 2 vezes por semana.
Eu pago dízimo, eu estou quites com o Senhor, né? O Senhor é que me deve. Achando que estava agradando a Deus, ele acabou desagradando aquele de quem vinha tudo o que ele tinha recebido. E ao olhar para essa palavra, nós recebemos uma verdadeira lição de Deus. E com isso eu encerro aqui essa partilha. Que lição é essa? Não se julgue melhor que os outros. Não se julgue. Não se ponha acima de ninguém, para que não seja, talvez, tido por pior diante de Deus. Não se julgue justo e santo aos seus olhos, para que aos olhos de Deus você seja visto como arrogante, orgulhoso e perca a graça dele. Porque Deus sabe o que nós temos no coração, gente. As pessoas veem por fora, mas Deus vê todas as manobras. Deus vê as manipulações, Deus vê as intenções boas, mas também vê as intenções ruins do coração. Nada está escondido aos olhos de Deus. Então, humildade na presença dele. E um dos motivos pelo qual nós não devemos deixar que o nosso sucesso suba a cabeça, né? Porque às vezes a gente se perde, alguns se perdem no desespero do fracasso. Outros entram em desespero no sucesso, no êxito. Entram em desespero quando? Quando se perdem. Por que a gente não pode deixar que os nossos êxitos e que os nossos sucessos subam a nossa cabeça? É porque os pensamentos de Deus são muito diferentes dos nossos. Não é o que diz a palavra de Deus? Os pensamentos de Deus estão muito acima dos vossos. E a Deus muitas vezes desagrada aquilo que nós achamos que está indo bem. Então teve coisa na minha vida que eu achei que estava indo bem e na verdade estava desagradando a Deus. Eu achando que era atalho e era desvio. Eu achando que era subida e era descida. E foi salvação de Deus corrigir o meu caminho. Então, não ponha a sua confiança nos seus êxitos e no seu sucesso. Olha, quantas vezes lá em casa eu e a minha esposa dizemos um para o outro, vamos louvar a Deus por essa situação desgostosa que nós não compreendemos, porque aqui pode estar um livramento do Senhor. O Senhor que nos ama está sempre nos protegendo. Então, por aquilo que nos desagrada, louvado seja o teu santo nome, Senhor. E se você tem algo de bom, sabe, pensa que tem muita gente melhor do que você. E isso vai manter os seus pés no chão e vai manter seu coração humilde. Você canta bem? Tem gente que canta melhor. Você prega bem? Tem gente que prega muito melhor do que você. Você conhece a palavra de Deus? Ih, meu filho, tem gente que te põe no bolso 10 vezes. E isso estou dando os nossos exemplos aqui, mas você aplique as situações concretas da sua vida. Feche os seus olhos um pouquinho. Coloque as mãos sobre o seu coração. Não há nenhum problema, sabe? Se nós nos colocarmos abaixo dos outros. Mas nos derruba da graça de Deus quando a gente toma liberdade de se colocar acima de alguém e se julgar melhor do que qualquer pessoa. Enquanto o coração da pessoa humilde vive em paz, porque o coração da pessoa humilde vive em paz, Deus habita o coração da pessoa humilde. No coração do soberbo reina a inveja, e ele está sempre cheio de raiva, está sempre insatisfeito, está sempre irritado, está sempre magoado. Qual coração você quer? Pede a Deus agora. Vamos pedir isso a Ele.